Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixe o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Alguns hospitais têm andares que não constam em mapas e pacientes que nunca recebem alta. O Hospital Regional Santa Clara tinha 7 andares visíveis do lado de fora. Térreo mais 6 pavimentos. Mas os elevadores tinham botões para 8 andares. Térreo, primeiro ao sexto, e um botão adicional marcado apenas com um S. Funcionários novos sempre perguntavam sobre o botão. A resposta padrão era que indicava subsolo, área técnica, acesso restrito. Não pressionem. Não há nada lá que precisem. A verdade era mais complicada. O Hospital Santa Clara foi construído em etapas. O prédio original dos anos 1940 tinha 4 andares. Expansões nas décadas de 60 e 80 adicionaram mais pavimentos, mas entre a construção original e a primeira expansão houve um período de 3 anos onde obras foram iniciadas e depois abandonadas abruptamente. O 7º andar. Estrutura concluída, paredes erguidas, divisórias instaladas, mas nunca finalizado. Nunca recebeu pacientes oficialmente. E quando a expansão de 1980 aconteceu, simplesmente construíram sobre ele. Selaram os acessos, removeram das plantas, continuaram a numeração como se aquele andar nunca tivesse existido. 3º, 4º, 5º, 6º, pulando o que ficava entre. Mas o botão S permaneceu. Em alguns elevadores, não todos, apenas 3 dos 8 elevadores do hospital tinham o botão, sempre os mais antigos. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, o botão se acendia sozinho. Mariana começou como enfermeira do turno noturno em abril. Recém-formada, entusiasmada, querendo fazer diferença. O Santa Clara tinha reputação sólida, estrutura boa, salários justos, ambiente de trabalho razoável. Ela foi alocada para o 5º andar. Clínica médica. Pacientes diversos, casos de média complexidade. Trabalho normal de enfermagem, monitorar sinais vitais, administrar medicações, responder a chamadas. Na 3ª semana, ela estava no elevador voltando do 6º andar após entregar documentos. Sozinha. Madrugada. O elevador desceu. Passou pelo 5º andar. Continuou descendo. Ela apertou o botão do 5º repetidamente. O elevador ignorou. Passou pelo 4º, pelo 3º. E então parou. Portas se abriram. Não era o térreo. Era um corredor que Mariana não reconhecia. Iluminação diferente. Não as fluorescentes modernas do resto do hospital, mas lâmpadas incandescentes amareladas, muitas piscando ou queimadas. Piso de linóleo antigo, rachado, descolorido. Paredes pintadas em verde hospitalar de décadas atrás. Uma placa na parede dizia Clínica Geral, 7º andar. Mariana olhou o painel do elevador. O botão S estava aceso. Pressionou o térreo rapidamente. As portas permaneceram abertas. Pressionou novamente. Nada. Ela desceu relutantemente. Procuraria escadas. Voltaria por lá. O corredor se estendia em ambas direções. Portas de quartos alinhadas como em qualquer andar hospitalar. Mas algo estava errado com a luz. Não era apenas as lâmpadas antigas. Era a qualidade, a cor. Como se o ar tivesse sido filtrado através de vidro sujo. Mariana escolheu direção aleatória. Procurou placas indicando escadas. O corredor virava, ramificava, criava labirinto mais complexo que andares normais. Ela passou por posto de enfermagem abandonado. Equipamentos velhos cobertos de poeira. Cadeiras com estofamento rasgado. Telefone antigo de disco no balcão. Então ouviu. Vindo de um dos quartos. Bip regular. Monitor cardíaco. Ela parou. Aquele andar estava abandonado. Não deveria ter equipamentos ligados. Não deveria ter nada funcionando. Aproximou-se da porta. Número 714. Espiou através do vidro pequeno. Havia um paciente. Na cama. Conectado a monitor cardíaco que exibia ritmo regular. Soro pendurado em suporte. Tudo funcionando normalmente. Mariana abriu a porta. O paciente era homem idoso, magro, pele pálida. Estava acordado.
olhos abertos fixos no teto, respirando calmamente. Senhor, o senhor está bem? O homem não respondeu, não moveu os olhos. Apenas continuou olhando para cima. Mariana verificou o monitor. Sinais vitais estáveis, muito estáveis. Ritmo cardíaco perfeitamente regular, sem variação, não natural. Corações humanos variavam constantemente. Este era metrônomo perfeito. Ela olhou para o suporte de soro. A bolsa estava cheia, mas pela quantidade de líquido e velocidade de gotejamento, deveria ter esvaziado há horas, como se estivesse reabastecendo sozinha. Senhor, qual seu nome? Como veio parar aqui? O homem piscou, movimento lento, deliberado, e então falou, voz rouca, desusada, esperando. Esperando o quê? Alta. Disse que voltaria, ia me transferir. Nunca voltou. Quem disse? Médico, enfermeira. Não lembro. Faz muito tempo. Mariana pegou a prancheta ao pé da cama. Prontuário antigo. Papel amarelado. Data de entrada: 15 de março de 1963. 60 anos atrás. Ela recuou. Impossível. O homem aparentava 80 anos, talvez. Não poderia estar ali desde 1963. Teria mais de 100. Senhor, qual seu nome completo? Alberto. Alberto Mendes. Mariana anotou mentalmente. Verificaria registros quando saísse, se saísse. Ela continuou pelo corredor. Mais quartos, mais pacientes, todos em camas, todos conectados a equipamentos funcionando. Todos acordados, mas imóveis. Olhos abertos. Esperando. Uma mulher jovem. Um homem de meia idade. 3 crianças em quartos consecutivos. Todos com prontuários antigos. Datas de entrada de décadas atrás. Todos esperando transferências, cirurgias, exames que nunca aconteceram. Mariana encontrou as escadas finalmente. Porta marcada como saída de emergência. Empurrou, trancada. Tentou a maçaneta com força. Não cedia. Voltou ao elevador. Tinha que funcionar eventualmente. Esperou. Minutos passaram. O elevador não se movia. Ela explorou mais. Precisava haver outra saída. Mas os corredores se repetiam. Mesmas portas, mesmos quartos. Começou a ter impressão de estar andando em círculos. Passou pelo quarto 714 novamente. O mesmo onde tinha visto Alberto. Espiou. O leito estava vazio. Ninguém ali. Equipamentos desligados, como se nunca tivessem sido usados. Mariana abriu a porta. O quarto estava diferente, mais empoeirado. Cobertores amassados, como se alguém tivesse acabado de se levantar. E no chão, marcas, pegadas descalças, levando para fora do quarto, seguindo pelo corredor. Ela seguiu as pegadas. Levavam para a seção que não tinha explorado ainda. Porta dupla no fim do corredor. Marcada. Sala de recuperação. As portas estavam entreabertas. Mariana empurrou. Dentro, sala grande cheia de camas. Dezenas delas, todas ocupadas. Pacientes deitados, imóveis, equipamentos ao redor de cada um. Monitores exibindo sinais vitais, mas todos mostrando exatamente as mesmas leituras. Mesma frequência cardíaca, mesma pressão. Como se estivessem sincronizados. E no fundo da sala, figura de jaleco branco, de costas, verificando algo em prancheta. Com licença, Mariana chamou. A figura se virou. Era médico, homem mais velho, cabelos grisalhos, óculos de armação antiga. Ele sorriu. Ah, uma nova funcionária. Bem-vinda ao 7º andar. Eu preciso sair. Vim parar aqui por engano. Engano? Ele inclinou a cabeça. O elevador trouxe você. Não foi engano. Você foi designada. Precisamos de mais pessoal. Sempre precisamos. Designada? Eu trabalho no 5º andar. Trabalhava, agora está aqui. Temos muitos pacientes. Todos esperando atendimento adequado. Você pode ajudar. Mariana recuou. O médico deu passo à frente. Movimento fluido demais. Articulações não fazendo o som que deveriam fazer. Todos os funcionários do 7º andar vieram assim. Elevador os trouxe. Alguns queriam sair no início. Tentaram. Mas perceberam eventualmente. O trabalho aqui nunca termina. Sempre há mais um paciente.
Sempre há mais um turno. E quanto mais tempo fica, mais difícil lembrar por que queria sair. Eu não vou ficar aqui. Não. O médico gesticulou para os pacientes. Olhe para eles. Quantos você acha que eram visitantes? Quantos eram funcionários? Quantos eram pacientes reais? Mariana olhou. Os pacientes nas camas não eram todos idosos. Havia pessoas de todas as idades. E algumas vestiam roupas que não eram hospitalares. Jeans, camisetas, sapatos ainda calçados, como se tivessem acabado de deitar. Todos que ficam tempo suficiente eventualmente se tornam pacientes, cansam, precisam descansar. E há sempre cama disponível, sempre equipamento funcionando, sempre tratamento continuando. Mariana correu, empurrou as portas. Corredor à frente, virou esquina. Outra esquina, procurando elevador, procurando escadas, procurando qualquer saída. Os corredores mudavam, não fisicamente, mas a disposição, como se o próprio andar se reorganizasse para confundir. Ela passou por posto de enfermagem que jurava não ter visto antes, por quartos numerados em sequências que não faziam sentido. Encontrou o elevador finalmente, portas abertas, esperando. Entrou, pressionou o térreo, portas fecharam, o elevador desceu, parou no 5º andar. Seu andar. Portas abriram para corredor familiar. Iluminação moderna. Linóleo limpo. Som normal de hospital funcionando. Mariana saiu rapidamente. Verificou o relógio. Apenas 15 minutos haviam passado desde que entrara no elevador. Sentiu como horas. Ela voltou para seu trabalho. Terminou o turno. Não mencionou nada a ninguém. Soou absurdo demais. Mas começou a prestar atenção. Funcionários do hospital, principalmente os mais antigos. Observou o comportamento e notou padrões. Alguns tinham olhar distante, trabalhavam mecanicamente, falavam pouco, sempre pareciam cansados, não importa quanto dormissem. E ocasionalmente, pegava-os olhando para o nada com expressão de quem tentava lembrar algo importante. Mariana pesquisou registros. Descobriu que o hospital tinha taxa de rotatividade estranhamente baixa para a área. Funcionários que começavam tendiam a ficar décadas, alguns trabalhando muito além da idade de aposentadoria. Quando questionados por que não paravam, simplesmente diziam que ainda havia trabalho a fazer. Ela verificou prontuários antigos. Pacientes transferidos para observação prolongada, em registros dos anos 60, 70, 80. Sem registros de alta. Sem registros de óbito, apenas status perpétuo de internação. E os nomes. Alberto Mendes estava lá. Entrada em março de 1963. Status. Em observação. Mariana evitou os elevadores antigos. Usava apenas os modernos. Subia e descia por escadas sempre que possível. Manteve distância de colegas que mostravam sinais de exaustão extrema. Mas 3 meses depois, estava atrasada. Turno começando em 5 minutos. Escadas longe demais. Pegou o primeiro elevador disponível. Era um dos antigos. Viu tarde demais. Entrou. Pressionou o 5º andar. O elevador desceu. Passou pelo 4º. Pelo 3º. O botão S se acendeu sozinho. Portas abriram no 7º andar. O médico estava esperando, sorrindo. Bem-vinda de volta. Sua cama está pronta. O tratamento pode começar agora. Mariana tentou pressionar botões. Nenhum respondia. Tentou sair. Portas começaram a fechar. Ela se jogou através da abertura. Rolou no corredor. Portas fecharam atrás dela. O elevador partiu, não voltaria, não para levá-la para baixo. Ela está lá ainda. No 7º andar que não existe. Trabalhando, cuidando de pacientes que nunca melhoram, que nunca pioram. Que apenas existem em estado perpétuo de espera. E, eventualmente, quando o cansaço ficar muito grande, haverá cama esperando, com lençóis limpos, monitor pronto para conectar, soro preparado para infundir, e ela descansará, por hora, dia, década, esperando o tratamento que nunca termina, porque no Hospital Santa Clara o 7º andar nunca fecha, sempre aceita novos pacientes, sempre precisa de mais funcionários, e uma vez que você entra, o conceito de saída se torna abstrato, irrelevante, porque quando o elevador te leva para o andar que não existe, você se torna parte da infraestrutura,
permanente, essencial, eterno. Há hospitais onde o silêncio não é ausência de som, é presença de algo que devora ruído. O Hospital São Benedito era conhecido regionalmente por seu departamento de pediatria excepcional. Equipamentos modernos, equipe competente, taxa de recuperação acima da média nacional. Mas havia uma ala específica, no extremo oeste do segundo andar, que médicos evitavam sempre que possível. A ala de 20 leitos pediátricos, janelas voltadas para um pátio interno que nunca recebia sol direto, paredes pintadas com murais infantis desbotados, palhaços com sorrisos esmaecidos, animais em cores pastéis quase invisíveis, balões flutuando para lugar nenhum. O problema não era estrutural, não era falta de recursos, era o silêncio. Crianças fazem barulho. É biológico, inevitável. Mesmo doentes, mesmo sedadas, crianças produzem som. Choro, gemidos, chamados, conversas, até respiração audível. Mas na ala D, nada disso acontecia. Crianças internadas ali simplesmente paravam de fazer ruído. Não gradualmente, abruptamente. Poucas horas após a admissão, a criança mais barulhenta se tornava completamente muda. Não perdiam capacidade física de falar. Exames mostravam cordas vocais funcionando normalmente. Simplesmente escolhiam não produzir som, ou algo escolhia por elas. Patrícia foi transferida para a ala D depois de 3 anos trabalhando em outras seções do hospital. Promoção. Mais responsabilidade. Turno diurno em vez de noturno. Deveria ser melhoria. Ela notou o silêncio imediatamente. 20 crianças entre 13 e 12 anos. Diversas condições. Algumas acordadas, outras dormindo. Mas nenhum som além do zumbido baixo de equipamentos médicos. As crianças não falavam, não riam, não choravam. Quando queriam comunicar, apontavam. Faziam gestos. Escreviam se fossem velhas o suficiente. Mas sons não saíam. Patrícia perguntou à enfermeira-chefe. A mulher próxima da aposentadoria apenas suspirou. Você vai se acostumar. Todas as crianças ficam assim aqui. Não sabemos por quê. Psicólogos não encontram trauma. Neurologistas não veem problemas físicos. Simplesmente acontece. E quando recebem alta, voltam a falar? A enfermeira-chefe hesitou antes de responder. Eventualmente. A maioria eventualmente volta. O tom sugeria exceções. Patrícia não pressionou. Nos primeiros dias, ela tentou ser normal. Conversava com as crianças mesmo sem respostas verbais. Lia histórias. Colocava músicas suaves, mas tudo soava errado. As vozes, a música, os sons que ela produzia eram absorvidos pelo ambiente de forma estranha. Ecoavam incorretamente. Morriam rápido demais. Como se o ar da ala tivesse densidade diferente. Ela começou a notar outros detalhes. As crianças assistiam algo. Não a televisão, que estava sempre desligada. Não as janelas. Olhavam para cantos específicos, principalmente um canto no fundo da ala, onde ficava o leito 20, sempre vazio. Nunca usado mesmo quando o hospital estava lotado. Patrícia verificou registros. O leito 20 era funcional, equipamento em ordem, mas marcado permanentemente como manutenção no sistema. Há anos. Ela perguntou por quê. Ninguém sabia responder diretamente. Apenas diziam que era protocolo. Não usar aquele leito. Não remover. Apenas deixar. Na segunda semana, criança nova foi admitida. Menino de 7 anos. Lucas. Apendicite. Pós-operatório simples. Ficaria poucos dias. Lucas era falante. Extremamente. Fazia perguntas constantes. Contava histórias. Cantava músicas desafinadas. Barulhento e adorável. Patrícia o colocou no leito 5, longe do leito 20. Explicou procedimentos. Lucas falou sem parar durante todo o processo. 6 horas depois, Lucas estava mudo. Patrícia encontrou-o sentado na cama, olhando para o canto onde ficava o leito 20. Boca fechada, olhos arregalados. Quando ela perguntou se estava bem, Lucas apenas acenou com a cabeça. Não emitiu som. Ela verificou sinais vitais, normais. Examinou garganta sem inflamação. Pediu que tentasse falar.
Lucas abriu a boca, moveu os lábios. Nenhum som saiu, nem sussurro. Absolutamente nada. As outras crianças observavam. Todas sabiam o que tinha acontecido. Todas tinham passado pelo mesmo. Naquela noite, Patrícia ficou além do turno. Queria observar, entender. Escondeu-se na sala de suprimentos com porta entreaberta, vista clara da ala. O hospital silenciou após as 9. Visitantes saíram. Corredores esvaziaram. A ala D tornou-se ainda mais quieta. Nem equipamentos faziam ruído, como se tivessem sido desligados, mas luzes indicadoras continuavam acesas. Às 11h43, algo mudou. O silêncio ficou pesado, tangível. Patrícia sentiu pressão nos ouvidos como em avião decolando. E então viu. O leito 20 não estava mais vazio. Havia criança ali, menina, talvez 8 anos, cabelos escuros, camisola hospitalar branca, deitada perfeitamente imóvel, olhos abertos fixos no teto. Patrícia não tinha visto ninguém entrar. Não tinha ouvido passos, movimento, nada. A menina simplesmente estava ali. As outras crianças também viam, todas acordadas agora, todas olhando para o leito 20, nenhuma parecendo assustada, apenas observando, esperando. A menina no leito 20 sentou-se lentamente, virou a cabeça, olhou para cada criança, uma por uma, fazendo contato visual breve com cada. Quando olhava para uma criança, aquela criança se deitava, puxava cobertores, fechava olhos, como seguindo ordem silenciosa. A menina chegou ao último leito. Lucas. Ele a observou. Ela o observou de volta. E então abriu a boca. O som que saiu não era voz de criança. Era coletivo. Centenas de infantis sobrepostas. Todas sussurrando a mesma palavra. Shhh. Lucas se deitou imediatamente. Puxou cobertores até o queixo. Fechou olhos com força. A menina deitou-se novamente no leito 20. Assumiu a mesma posição inicial. Olhos abertos fixos no teto. E lentamente começou a desaparecer. Não como fumaça. Apenas perdendo opacidade. Tornando-se translúcida. Depois, transparente. Depois, ausente. O leito voltou a estar vazio. Patrícia saiu da sala de suprimentos com pernas trêmulas. Verificou as crianças, todas dormindo. Respirações regulares, monitores mostrando sono profundo. Ela pesquisou o histórico da ala, registros antigos. Encontrou menção a evento em 1987. Surto de meningite. 20 crianças internadas simultaneamente na ala, que então era chamada apenas de Pediatria 2. Todas jovens, todas graves. 16 sobreviveram, 4 morreram. Uma das que morreu se chamava Sofia. 8 anos, leito 20. Sua morte foi particularmente difícil. Demorou dias. Infecção cerebral severa. Afetou fala primeiro, depois audição. Nos últimos momentos, ela estava completamente isolada sensorialmente, sem conseguir ouvir conforto, sem conseguir expressar dor. Morreu em silêncio absoluto, sozinha dentro da própria cabeça. Após sua morte, outras crianças na ala começaram a apresentar sintoma estranho. Paravam de falar, não por dano físico, por escolha ou compulsão. Médicos na época atribuíram a trauma coletivo, testemunhar morte de colega. Mas o sintoma persistiu, mesmo após aquelas crianças receberem alta. Mesmo anos depois, novas crianças internadas na mesma ala desenvolviam mutismo temporário, sempre, como se Sofia nunca tivesse realmente saído, como se ainda estivesse lá, impondo seu silêncio final sobre todas as outras crianças, fazendo-as sentir o que ela sentiu, o isolamento, a incapacidade de comunicar. Patrícia voltou às suas rondas normais, mas agora via diferente. As crianças não eram simplesmente mudas, estavam ouvindo algo, constantemente, algo que Patrícia não conseguia perceber. Ela começou a notar movimentos labiais. As crianças faziam formato de palavras sem som, não aleatoriamente, respondendo, conversando com algo invisível. E sempre olhavam para o leito 20, mesmo quando viravam de costas. Olhos eventualmente se voltavam naquela direção,
atraídos, compelidos. Um mês depois, Patrícia testemunhou algo que a fez pedir transferência. Criança pequena, 4 anos, internada com pneumonia. Grave, mas tratável. Respondendo bem a antibióticos. Prognóstico positivo. Durante a noite, a menina levantou da cama. Caminhou direto para o leito 20. Subiu nele. Deitou-se exatamente na posição que Patrícia tinha visto Sofia assumir. Patrícia correu. Pegou a menina. Levou de volta para seu leito. A criança não resistiu, mas também não reagiu. Olhos abertos, mas vazios, como sonâmbula. 15 minutos depois, a menina voltou. Mesma caminhada, mesmo destino. Leito 20. Patrícia a impediu novamente. Colocou grades, amarrou suavemente com restrições macias usadas para pacientes agitados. A menina começou a chorar, silenciosamente, lágrimas escorrendo, boca aberta em grito mudo, corpo se debatendo contra as restrições. E todas as outras crianças sentaram-se nas camas, todas olhando para a menina amarrada, todas com expressões idênticas de pena ou compreensão. Patrícia soltou as restrições. Não conseguiu manter. A angústia era visível demais. A menina foi direto para o leito 20. Deitou-se e imediatamente relaxou. Respiração se acalmou. Expressão se suavizou. Dormiu. Na manhã seguinte, a menina estava morta. Sem explicação médica clara. Simplesmente parou, como se tivesse decidido que era a hora. No leito 20, onde Sofia tinha morrido décadas atrás. Patrícia pediu transferência naquele dia. Foi aceita imediatamente. Ninguém questionou. Todos entendiam. A ala D continua operando. Crianças continuam sendo internadas. Continuam perdendo capacidade de fazer som. Continuam olhando para o leito 20. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, uma criança vai até lá. Deita-se e não acorda. Porque na ala D do Hospital São Benedito, Sofia ainda está internada, ainda sofrendo isolamento sensorial, ainda incapaz de ouvir ou ser ouvida. E sua solidão é tão profunda, tão completa, que se espalha, contamina, transforma a ala inteira em extensão de seu sofrimento. O silêncio não é ausência, é presença dela, de sua dor, de seu desespero, preenchendo cada espaço, cada som, absorvendo tudo para dentro do vazio onde ela existe. E as crianças que vão até o leito 20 não estão morrendo. Estão sendo convidadas para fazer companhia, para compartilhar o silêncio, para que Sofia finalmente não esteja completamente sozinha, na escuridão sem som, onde ela espera, sempre esperou, desde 1987, e continuará esperando, porque morte não trouxe fim ao isolamento, apenas o tornou eterno. E agora ela compartilha, uma criança de cada vez, no leito que nunca deve ser usado, mas sempre está ocupado, por quem você só vê quando ela permite, e quando vê, já é tarde demais para desviar o olhar. Alguns corredores hospitalares não têm comprimento fixo, mudam dependendo de quem os percorre e do que está esperando no fim. O Hospital Municipal Dom Pedro tinha configuração estranha desde a construção. Arquiteto original desenhou o prédio em formato de cruz, 4 alas radiando de um ponto central. Mas durante as obras, descobriram que o terreno tinha desnível inesperado. Tiveram que adicionar corredor de conexão entre 2 alas, uma rampa longa e gradual, compensando diferença de altura. O corredor E ligava o pronto-socorro no térreo à ala de internação no primeiro andar. 30 metros de comprimento segundo plantas originais. Paredes brancas, sem janelas. Iluminação fluorescente a cada 3 metros. Piso de linóleo cinza com faixa amarela, indicando rota de macas. Funcionários evitavam usar o corredor após as 10 da noite. Não havia proibição oficial. Apenas preferência coletiva não verbalizada. Rotas alternativas existiam, mais longas, mas passando por áreas mais movimentadas. O corredor ficava isolado, longe de postos de enfermagem, sem câmeras de segurança por algum erro de planejamento nunca corrigido, e tinha peculiaridade que ninguém discutia abertamente, mas todos conheciam.
O corredor mudava de tamanho, não dramaticamente, não visivelmente. Mas se alguém cronometrasse o tempo necessário para atravessá-lo, os números variavam. Às vezes 30 segundos, às vezes 3 minutos. Mesma velocidade de caminhada, distância diferente, como se o espaço se esticasse. Ricardo começou como maqueiro no turno noturno. Trabalho simples. Transportar pacientes entre setores, levar para exames, cirurgias, devolver para leitos. Conhecia o hospital rapidamente. Memorizou rotas, atalhos, elevadores mais rápidos. Na segunda semana, precisou transportar paciente sedado do pronto-socorro para a internação. Já era meia-noite. O hospital estava silencioso. A rota mais direta passava pelo corredor E. Colegas sugeriram alternativa: dar volta, usar outro caminho. Mas Ricardo estava cansado. Queria terminar rápido. Ignorou sugestões. Entrou no corredor e ia empurrando a maca. O paciente estava inconsciente, estável, conectado a monitor portátil mostrando sinais vitais regulares. Procedimento de rotina. O corredor parecia normal. Vazio, silencioso. Luzes fluorescentes zumbindo suavemente. Ricardo começou a caminhar. Após alguns metros, percebeu que as luzes à frente pareciam mais distantes que deveriam. Não tinha caminhado tanto, mas a próxima luminária estava muito longe. Olhou para trás. A porta por onde entrara também parecia distante. Mais que 3 metros. Ele acelerou o passo. A maca rolava suavemente. O corredor continuava. Mesmas paredes brancas. Mesmas luzes. Mas não chegava ao fim. Ricardo verificou o relógio. Tinha entrado no corredor há 1 minuto. Deveria estar próximo da saída. Mas a porta do outro lado não estava visível ainda. Apenas corredor se estendendo. 2 minutos. 3 minutos. Ele continuou empurrando. As paredes começaram a parecer levemente diferentes. Não na cor, na textura, mais antigas. Tinta descascando em pontos que ele jurava não existirem antes. O monitor de sinais vitais do paciente começou a apitar irregularmente. Ricardo parou. Verificou. Os números mudavam erraticamente. Frequência cardíaca subindo e descendo sem padrão. Pressão arterial oscilando. Mas o paciente permanecia visivelmente estável. Respiração calma. Cor boa. Defeito no equipamento. Tinha que ser. Ricardo continuou. Agora o corredor tinha portas nas laterais. Ele não lembrava de portas. O corredor I era passagem direta, sem ramificações. Mas ali estavam. Portas de madeira velhas, sem placas, sem janelas. Ele tentou abrir uma, trancada. Tentou outra, também trancada. A terceira abriu. Dentro, um quarto. Não quarto hospitalar moderno. Enfermaria antiga, cama de ferro, lençóis brancos rígidos, mesa de cabeceira de madeira, cadeira, nada mais. E no canto, figura sentada, de costas para a porta, imóvel. Ricardo fechou a porta rapidamente, coração acelerado. Voltou para a maca. Continuou empurrando, mais rápido agora. Mais portas, dezenas, alinhadas em ambos os lados. O corredor tinha se expandido. Não era mais estreito, era largo, com espaço para várias macas lado a lado, e as portas continuavam multiplicando. O monitor apitou mais alto. Ricardo olhou. Os sinais vitais do paciente tinham zerado. Linha reta, mas o peito do paciente subia e descia, respirando normalmente. Ele desconectou o monitor, silenciou. Menos uma distração, menos um problema. Vozes começaram a vazar das portas, não altas, murmúrios, conversas abafadas, gemidos ocasionais, sons de hospital antigo, de época antes de tecnologia moderna, antes de protocolos atuais. Ricardo passou por uma porta entreaberta, olhou dentro rapidamente, viu cama, pessoa deitada, coberta por lençol branco, lençol manchado, vermelho escuro. Forma embaixo não se movia. Ele apressou-se. A maca rolava pesada agora, rodas rangendo. O paciente parecia ter ganho peso, ou o chão estava desnivelado, inclinado, ficando mais difícil empurrar. O corredor começou a curvar. Não deveria curvar.
Era reto. Sempre foi reto. Mas agora virava sutilmente para a esquerda, depois para a direita. Serpentina suave que não existia nas plantas. Ricardo encontrou bifurcação. O corredor se dividia em dois. Ambos os caminhos pareciam idênticos. Mesmas paredes, mesmas luzes, mesmas portas. Ele escolheu esquerda arbitrariamente. Continuou. O corredor agora tinha pequenas placas nas portas. Números, mas não faziam sentido. 1847, 1923, 1955, 1968, 2003. Anos, datas, não números de quartos. Ricardo parou na porta marcada 2024. Este ano. Hesitou. Depois abriu. O quarto estava vazio. Cama arrumada. Esperando. E na parede, placa com o nome. Seu nome, Ricardo Santos. Ele recuou. Fechou a porta. A maca estava diferente. O paciente tinha sumido. O lençol estava liso, vazio, como se nunca tivesse havido ninguém ali. Ricardo correu. Abandonou a maca. Correu pelo corredor procurando saída. As portas passavam borradas. Os números mudavam. 1888, 1901, 1934, 1972, 1989, 2011, 2019. Cada ano representava alguém. Alguém que tinha ficado preso. Alguém que tinha entrado no corredor e não saído quando deveria. Ele encontrou porta diferente, maior, porta dupla, marcada, saída. Empurrou, abriu para outro corredor, idêntico. Mesmas paredes, mesmas luzes, mais portas. Tentou voltar. A porta tinha desaparecido. Apenas parede onde deveria estar. Ricardo continuou. Não tinha escolha. O corredor se estendia infinitamente. E ocasionalmente via outros. Pessoas em uniformes médicos de diferentes épocas, enfermeiras com toucas antigas, médicos com jalecos de décadas passadas, todos caminhando, todos procurando algo, todos presos. Dias passaram, ou horas. Impossível saber. Não havia janelas, não havia relógios funcionando. Apenas corredor sem fim. Ricardo encontrou outros como ele. Maqueiros, enfermeiros, médicos, visitantes. Todos que tinham entrado no corredor e no momento errado. Todos caminhando eternamente. Procurando saída que se movia sempre mais longe. Eles não precisavam comer, não precisavam dormir. Apenas caminhar. Existir no espaço que se recusava a terminar. E ocasionalmente encontravam portas abertas, quartos com camas vazias, com placas esperando nomes, preparando-se para próximos habitantes permanentes. No Hospital Municipal Dom Pedro, o corredor ainda existe. 30 metros segundo plantas oficiais. Funcionários ainda o evitam à noite. Ainda sugerem rotas alternativas para novos contratados. E ocasionalmente alguém ignora avisos. Entra e não sai pelo outro lado. Relatórios dizem que simplesmente abandonaram turno. Foram embora sem avisar. Mas outros funcionários sabem. Viram as últimas imagens borradas de câmeras próximas. Pessoa entrando no corredor e simplesmente continuando, andando, nunca alcançando o fim. Porque o corredor não tem fim. Não para todos. Para a maioria, é passagem simples. 30 metros. 30 segundos. Mas para alguns, escolhidos por critério que ninguém entende, o corredor se abre. Revela sua verdadeira extensão, infinita, contendo todos os momentos em que existiu, todos os pacientes que passaram, todos os que morreram esperando. E uma vez que o corredor decide te manter, não há saída. Apenas mais portas, mais números, mais anos acumulando, até que você encontre a porta com sua data e finalmente possa descansar no quarto que sempre esteve esperando, desde antes de você nascer. Porque no Hospital Dom Pedro, o corredor não conecta apenas duas alas. Conecta presente com passado, vida com algo além. E aqueles que caminham nele tempo demais descobrem que transição é permanente, que alguns corredores não são passagens, são destinos. E você nunca realmente sai, apenas continua andando, para sempre, procurando o fim que se afasta a cada passo, enquanto as portas multiplicam, e os anos acumulam, e o corredor cresce, e cresce, e cresce.
Existem hospitais onde pacientes se recuperam. E existem alas onde algo mais se alimenta da recuperação. O Hospital São Jerônimo tinha reputação excelente. Taxa de recuperação acima da média estadual. Pacientes graves melhorando surpreendentemente rápido. Médicos competentes, enfermeiros dedicados, instalações modernas. Referência regional para casos complexos. A ala C era a joia do hospital. Terceiro andar. 16 leitos. Unidade de terapia intensiva reformada recentemente. Equipamentos de última geração. Ambiente controlado. Iluminação suave. Paredes em tom verde-água que supostamente promovia calma. Dr. Letícia Fonseca assumiu supervisão da ala C após 15 anos trabalhando em outros hospitais. Médica intensivista experiente. Tinha visto de tudo. Nada a surpreendia. Escolheu o São Jerônimo pela reputação, pelas estatísticas impressionantes. Primeiro dia, percorreu a ala familiarizando-se. 16 leitos ocupados, pacientes em estados variados, pós-operatórios, traumatismos, insuficiências orgânicas, casos que normalmente levariam semanas para estabilizar, mas os prontuários mostravam recuperações excepcionais. Paciente com falência renal aguda, função restaurada em 4 dias, impossível. Outro com pneumonia severa bilateral, pulmões limpos em 3 dias, também impossível. Letícia questionou a equipe. Enfermeiros sorriram. É a ala C, doutora. Aqui todos melhoram rápido. Sempre foi assim. Protocolo diferente. Medicação especial? Não, doutora. Mesmo protocolo do resto do hospital. Só funciona melhor aqui. Letícia atribuiu a cuidado excepcional. Equipe altamente treinada. Atenção aos detalhes. Explicações racionais. Primeira semana transcorreu normalmente, ela observou. Pacientes realmente melhoravam rapidamente. Sinais vitais estabilizando, exames mostrando recuperação acelerada. Seria publicável. Estudo de caso. Como a ala C conseguia resultados tão superiores? Então notou o padrão. Nem todos melhoravam na mesma velocidade. Dos 16 leitos, geralmente 14 pacientes recuperavam-se excepcionalmente. 2 mantinham-se estáveis, sem piorar, sem melhorar, apenas estagnados. E os 2 que estagnavam sempre ocupavam leitos específicos, leito 3 e leito 11. Sempre. Letícia verificou históricos. Padrão se repetia meses atrás, anos atrás. Pacientes nos leitos 3 e 11 sempre demoravam mais, muito mais. Alguns nunca melhoravam, apenas permaneciam semanas, meses. Ela perguntou ao enfermeiro-chefe Armando, trabalhando ali há 12 anos, por que não redistribuímos? Se esses leitos têm resultados piores, coloquemos casos menos graves neles. Armando ficou desconfortável. Não funciona assim, doutora. Os leitos escolhem. Não importa quem colocamos onde. Sempre termina com mesma distribuição. 14 melhorando. 2 mantendo. Escolhem? Leitos não escolhem nada. São camas. Armando baixou a voz. A ala precisa, doutora, de equilíbrio. 14 dando. 2 recebendo. Sempre foi assim. Desde reforma. Letícia não aceitou. Superstição. Coincidência estatística mal interpretada. Iria provar. Reorganizaria pacientes, quebraria o padrão. Transferiu o paciente crítico do leito 7 para leito 3. Paciente leve do leito 3 para leito 7. Observaria resultados. Primeira noite após mudança, alarmes dispararam. Leito 7. O paciente que estava melhorando rapidamente, agora entrava em crise. Frequência cardíaca errática. Pressão caindo. Saturação baixando. Equipe estabilizou, mas recuperação parou. Paciente que deveria ter alta em dias agora estagnado. E o paciente crítico no leito 3 melhorou, dramaticamente, durante a noite. Como se algo tivesse decidido reverter papéis. Letícia não dormiu. Revisou prontuários até madrugada. O padrão era inegável. Sempre 14 progredindo, 2 estagnados. E quando ela tentou mudar, o próprio hospital corrigiu. Forçou nova configuração.
Segunda semana. Letícia começou a perceber detalhes. A ala tinha som, não equipamentos, som de respiração, coletiva, como se o próprio espaço inspirasse e expirasse, sincronizado com os pacientes, mas um ritmo a mais profundo, subjacente. E as paredes, verde água durante o dia, mas à noite, sob luzes reduzidas, o tom mudava, mais escuro, quase orgânico, como se pulsasse. Ela tocou a parede. Temperatura estava errada, não fria como parede deveria estar, morna, como pele. E se concentrasse, sentia vibração, pulso lento, constante. Letícia verificou plantas originais da reforma. Descobriu que a ala C tinha sido reformada após incêndio parcial 12 anos atrás. Danos estruturais severos. Tiveram que reconstruir completamente. Paredes, teto, piso, tudo novo. Mas no processo selaram parte antiga. Subpiso, estrutura original danificada demais para remover. Simplesmente cobriram, construíram em cima. E no relatório do incêndio, detalhe: 16 pacientes estavam na ala quando começou. 14 evacuados com sucesso. 2 não sobreviveram. Presos. Leitos, 3 e 11. Letícia sentiu frio. Os 2 leitos problema, onde pacientes sempre estagnavam. Eram exatamente onde vítimas do incêndio tinham morrido. Ela desceu aos arquivos. Procurou mais informações sobre o incêndio. Causa oficial: falha elétrica. Mas havia anotações marginais, testemunhos não oficiais, enfermeiros relatando coisas estranhas antes do incêndio, pacientes melhorando rápido demais, casos terminais recuperando milagrosamente, e 2 pacientes específicos que nunca melhoravam, apenas definhavam, como se algo os drenasse. Um enfermeiro tinha escrito: a ala está viva, se alimenta, sempre se alimentou. Os 2 são sacrifício, para que 14 prosperem. O incêndio foi tentativa de parar, destruir a ala, mas não funcionou. Apenas matou os 2 que estavam servindo de âncora. E agora, selados sob o piso, eles ainda serviam. Ainda mantinham equilíbrio. 2 drenados para que 14 florescessem. Letícia confrontou Armando. Você sabia? Armando assentiu. Todos sabem, ou intuem. Por isso, funcionários antigos nunca questionam. Aceitamos o equilíbrio, mas são vidas. 2 pacientes sacrificados. 2 que teriam morrido de qualquer forma, doutora. Casos críticos, sem perspectiva. Aqui, pelo menos servem propósito. Salvam 14. Isso é insano. É eficiente. Veja as estatísticas. A maioria dos hospitais perde 30-40% de casos graves. Aqui perdemos 12%. Apenas os 2. E tecnicamente não perdemos. Eles continuam vivos, apenas suspensos. Letícia quis denunciar, fechar a ala. Mas como? Não havia crime, não havia negligência. Apenas padrão inexplicável que resultava em vidas salvas. E se fechasse a ala? 14 pacientes por mês deixariam de ter recuperação excepcional. Voltariam a estatísticas normais. Mais mortes. Muitas mais. Ela ficou, indecisa, monitorando. Observando os 2 nos leitos 3 e 11. Sempre mudando. Novos pacientes, mas sempre 2. Sempre estagnados, sempre servindo de filtro. Terceira semana. Letícia trabalhou turno noturno. Menos movimento. Apenas enfermeiro de plantão, ela e os pacientes. Às 3 da manhã ouviu. Não respiração de equipamentos. Respiração vinda de baixo, do subpiso selado, profunda, trabalhosa, como pulmões enormes enchendo e esvaziando. E os pacientes nos leitos 3 e 11 respiravam sincronizados, exatamente no mesmo ritmo, como se conectados, como se fossem parte de organismo maior. Letícia desceu. Sozinha. Precisava ver. Conhecia acesso ao subpiso, porta de manutenção no porão. Trancada. Ela arrombou. Escada levando para baixo. Para espaço entre pisos antigo e novo. Estreito. Escuro. Cheiro de queimado ainda presente após 12 anos. Letícia usou lanterna.
O espaço era claustrofóbico. 0,5 metro de altura, tubulações acima, concreto abaixo e marcas, no concreto, queimadas, onde os dois tinham morrido. Silhuetas carbonizadas, permanentes, preservadas sob nova estrutura. Mas não eram apenas marcas, eram ativas, pulsando, brilho fraco, verde água, mesma cor das paredes superiores, e de cada silhueta linhas, veias, espalhando-se pelo subpiso, conectando-se às tubulações, aos cabos elétricos, à estrutura inteira da ala. A ala não era apenas construção, era organismo, híbrido, humano e arquitetura. 2 mortos servindo de coração, bombeando vida, distribuindo para 14 vivos acima. Letícia tocou uma silhueta, quente, pulsando sob seus dedos, e sentiu presença, consciência, dor infinita, aprisionamento eterno, servindo contra a vontade, alimentando o sistema que se recusava a libertá-los. Ela recuou, fugiu do subpiso, emergiu no porão tremendo, tentou selar novamente, esquecer. Mas não conseguia. 2 presos, sofrendo. Para que sistema funcionasse? Letícia planejou libertação, removeria as silhuetas, quebraria conexão, mesmo que matasse a eficiência da ala. Retornou ao subpiso com ferramentas, picareta, martelo. Ia quebrar o concreto, destruir as marcas. Mas quando tentou, alarmes soaram acima, na ala. Todos os 14 pacientes em crise simultânea. Sinais vitais despencando, como se algo os drenasse subitamente. Letícia largou ferramentas, correu para cima, estabilizou pacientes, um por um. Horas de trabalho, quase perdeu 3. Quando terminaram, voltou ao subpiso. As silhuetas estavam intactas, nenhum dano, como se ferramentas não tivessem tocado, e agora pulsavam mais rápido, irritadas, defensivas. Armando a encontrou, viu ferramentas, entendeu, tentou libertá-los. Sim, não pode. Eles mantêm equilíbrio. Remova-os, todo o sistema colapsa. A ala morre, e 14 morrem com ela. Então ficamos com 2 presos eternamente? Ficamos com 2 mantendo 14 vivos. É trocação. Cruel? Sim, mas eficaz. Letícia sabia que ele estava certo. Matematicamente, eticamente horrível, mas funcionalmente correto. Ela permaneceu na ala. Continuou supervisionando, salvando 14, ignorando 2, porque não havia escolha. Não havia alternativa que salvasse mais. E à noite, quando o hospital silenciava, ouvia. Respiração sob o piso, 2 pulmões fantasmas, trabalhando, bombeando, alimentando, mantendo a ala C viva, e ela viva. Porque Letícia começou a perceber. Sua própria saúde melhorou. Enxaquecas crônicas desapareceram, dores nas costas sumindo, energia aumentando. Trabalhava na ala, absorvia o que ela emanava, beneficiando-se, tornando-se parte. E quando considerou pedir transferência, corpo protestou. Fraqueza súbita, tremores, como abstinência. A ala não queria que ela saísse. Tinha se tornado parte do sistema, mantida, como os 14. E embaixo, 2 continuavam servindo, presos, alimentando, para sempre. Porque a ala C não era lugar de cura. Era organismo predatório, que escolhia 2 para drenar e 14 para fortalecer. E todos que trabalhavam ali tempo suficiente tornavam-se dependentes, incapazes de sair, apenas perpetuando o ciclo, enquanto sob o piso 2 respiravam, e respiravam, e respiravam, nunca parando, nunca descansando, apenas mantendo a ala viva, e todos dentro dela presos, em equilíbrio perfeito e terrível, para sempre. Existem turnos que terminam às 6 da manhã. E existem plantões que nunca realmente acabam. O Hospital Santa Rosa era pequeno. 120 leitos. Atendia a cidade de 50 mil habitantes e região rural ao redor. Equipe enxuta. Funcionários acumulavam funções. Plantões de 12 horas eram comuns, 24 em emergências.
Doutora Mariana Souza aceitou o plantão de sábado à noite. Turno tranquilo, geralmente. Fins de semana eram calmos. Poucos procedimentos eletivos. Emergências ocasionais. Nada grave na maioria das vezes. Começou às 7 da noite. Equipe completa. 3 enfermeiros, 2 técnicos, 1 recepcionista, 1 segurança. E ela, única médica até manhã seguinte, quando o Dr. Paulo assumiria. Primeiras horas transcorreram normalmente. 2 consultas no pronto-socorro. Dor abdominal. Entorse. Casos simples. Mariana atendeu, medicou, liberou. Às 10 da noite, movimento praticamente zerou. O hospital silenciou. Apenas sons de equipamentos, zumbido de luzes, ar-condicionado. Mariana aproveitou para revisar prontuários, atualizar registros, trabalho administrativo que sempre acumulava. Meia-noite, tudo tranquilo. Ela considerou tirar cochilo. Sala de descanso médico tinha sofá razoável, mas decidiu esperar mais um pouco. À 1 da manhã, recepcionista chamou. Paciente chegando. Homem, aproximadamente 60 anos. Dor torácica. Mariana desceu. O paciente estava sendo trazido em cadeira de rodas, consciente, pálido, suado, mão no peito, sintomas clássicos de infarto. Nome? João Silva. Idade? 62. Quando começou a dor? Há 1 hora. Procedimento padrão. ECG. Exames. Preparar para transferência se necessário. Hospital não tinha hemodinâmica. Casos graves iam para a capital. Mas ao conectar o ECG, equipamento não funcionou. Tela piscando. Erro. Mariana tentou outro aparelho. Mesmo problema. Técnico verificou. Não entendo, doutora. Funcionava há 2 horas. Testamos antes do plantão. Sem ECG, diagnóstico ficava limitado. Mariana examinou clinicamente. Ausculta. Pressão arterial alta. Frequência cardíaca elevada. Sintomas sugestivos, mas não conclusivos. Decidiu monitorar. Medicar preventivamente. Observar evolução. Instalou o paciente em leito de observação. Conectou o monitor cardíaco. Este funcionou. Sinais vitais apareciam na tela. Estáveis por enquanto. Mariana voltou ao posto. 1h30 da manhã. Ainda 10h30 de plantão. Às 2, outro paciente. Mulher, 40 anos. Crise de pânico. Hiperventilando. Tremores. Mariana atendeu. Benzodiazepínico. Observação. A mulher acalmou. Dormiu. Mais 2 pacientes nas horas seguintes. Sempre sozinhos. Nunca em grupo. Como se chegassem em intervalo controlado. 3 da manhã. 4 pacientes no hospital. Todos em observação. Todos estáveis. Mariana notou algo. Os pacientes não interagiam. Não conversavam. Não pediam nada. Apenas permaneciam em seus leitos. Quietos. Olhando para o teto. 4 da manhã. O 5º paciente chegou. Criança. Menino de 8 anos. Febre alta. Convulsões. A mãe não veio junto. O menino chegou sozinho, trazido por... Mariana não viu quem. Apenas estava ali, na recepção, esperando. Isso não estava certo. Criança sozinha, sem responsável. Onde está sua mãe? O menino olhou para ela. Olhos vazios. Ela está vindo. Quando? Logo. Mariana tratou a criança. Antitérmico. Anticonvulsivante. Colocou em leito. Esperou a mãe. Ela nunca chegou. 5 da manhã. Mariana estava cansada, mas algo a mantinha alerta. Inquietação crescente. Verificou os pacientes, todos dormindo, ou fingindo dormir. Difícil saber. Todos na mesma posição, de costas, mãos sobre o abdômen, respiração sincronizada. Ela voltou ao posto. Enfermeiro Roberto estava na recepção, limpando fichas. Roberto, você acha esse plantão estranho? Ele olhou para ela. Expressão neutra. Como assim, doutora? Os pacientes, chegando sozinhos, sem acompanhantes, todos muito quietos. É noite calma, doutora. Sempre assim em plantão noturno. Mas não parecia normal. Mariana conhecia plantões noturnos. Tinha feito dezenas. Este era diferente. Ela verificou o relógio. 5h15. Em 45 minutos, plantão acabaria.
Doutor Paulo chegaria. Ela poderia ir para casa, mas quando olhou novamente, relógio marcava 5h16. Apenas 1 minuto passou. Ou o relógio estava quebrado. Mariana verificou o celular. 5h16. Horário correto. O tempo estava passando, mas lentamente. Muito lentamente. Ela tentou focar, revisar prontuários dos pacientes, preencher documentação. Mas as fichas estavam vazias. Nomes sem sobrenome, idades redondas, sintomas genéricos, como se fossem templates, não pessoas reais. João Silva, 62 anos, dor torácica. Maria Santos, 40 anos, ansiedade. Carlos Oliveira, 55 anos, náusea. Ana Costa, 38 anos, cefaleia. Pedro, nem tinha sobrenome registrado. Apenas Pedro, 8 anos, febre. Mariana foi aos leitos, verificar os pacientes, confirmar que eram reais. Todos estavam ali, deitados, imóveis. Mas quando ela se aproximava, não conseguia ver rostos claramente, como se estivessem levemente desfocados, borrados. João, o primeiro paciente, você está se sentindo melhor? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para cima. João? Lábios se moveram, mas sem som, como peixe fora d'água. Mariana recuou, coração acelerando. Algo estava muito errado. Voltou ao posto, verificou o relógio. 5h20. Impossível. Tinha passado apenas 4 minutos desde que verificou, mas parecia ter sido 20. Ela chamou Roberto. Que horas você tem? Ele olhou o relógio de parede. 5h20, doutora. E quando termina meu plantão? 6 da manhã. Mais 40 minutos. Mas os 40 minutos não passavam. Mariana observou o ponteiro dos segundos. Movia-se. Mas cada segundo parecia durar mais que um segundo. Esticado, distorcido. Ela tentou sair. Caminhou até a entrada principal. Porta automática não abriu. Travada. Roberto, a porta está trancada. Protocolo noturno, doutora. Trancamos após meia-noite. Só abre quando o plantão terminar. Mas preciso sair. Emergência pessoal. Plantão ainda não acabou, doutora. 40 minutos. Ela voltou. Verificou o relógio. 5h21. 1 minuto. 1 minuto que pareceu 5. Mariana sentou. Respirou fundo. Estava cansada. Imaginando coisas. Precisava esperar. Logo terminaria. Mais um paciente chegou. Às 5h25. Idoso. Muito velho. Pele translúcida. Olhos fundos. Mal conseguia andar. Sintomas? Ele sussurrou algo inaudível. Desculpe, não ouvi. Ele tentou novamente. Lábios movendo. Mas som não saía. Ou saía em frequência que Mariana não conseguia ouvir. Roberto apareceu. Levou o idoso para leito. Instalou-o junto aos outros. 6 pacientes agora, todos imóveis, todos silenciosos. Mariana verificou o relógio. 5h26. Isso era impossível. Tempo não podia desacelerar assim. Era físico. Objetivo. Não dependia de percepção. Ela pegou o celular. Cronometrou 1 minuto. 60 segundos exatos. Funcionando normalmente. Mas quando verificou o relógio de parede, marcava 5h27. Apenas 1 minuto tinha passado no mundo externo. Mas ela tinha experimentado muito mais. A relação estava mudando. Tempo subjetivo expandindo. Tempo objetivo comprimindo. Mariana tentou chamar alguém. Ligou para Dr. Paulo. Celular sem sinal. Tentou telefone fixo. Linha muda. Isolada. Presa. Com tempo desacelerando ao redor. Ela correu para os leitos. Sacudiu João. Acorde, fale comigo. Ele abriu olhos, olhou para ela e sorriu. Sorriso lento, desconcertante, como se soubesse algo. Não pode sair, ele disse. Voz arrastada, distorcida. Plantão não acabou. Faltam minutos. Não, faltam horas, dias, anos. Depende. Depende do quê? De quantos você aceita? Quantos pacientes? Quanto tempo precisa passar para completar? Completar o quê? Ele não respondeu. Apenas fechou olhos. Voltou à imobilidade. Mariana verificou os outros. Todos acordados agora. Todos olhando para ela.
6 pares de olhos, vazios, esperando. Mais um paciente chegou. 7. Depois outro. 8. Relógio marcava 5h30. Faltavam 30 minutos. Mas 30 minutos? Em qual escala? Pacientes continuaram chegando. 9, 10, 12, 15. Leitos se multiplicaram. O hospital tinha 20 leitos. Agora tinha 30, 40, 50. Todos ocupados. Todos com pacientes idênticos, imóveis, observando. E relógio mal se movia. 5h35, 5h40. Cada minuto levando eternidade. Mariana entendeu, estava presa em loop temporal. Plantão que se estendia infinitamente. Aproximando-se do fim, mas nunca alcançando. Assintótico. E os pacientes eram acumulação. Todos que já tinham sido atendidos no hospital. Todas as noites. Todos os turnos. Condensados. Esperando. Roberto apareceu ao lado dela. Você também percebeu. Isso é real? É plantão, doutora. Sempre foi assim. Para alguns, os escolhidos, ficam presos, atendendo eternamente, nunca terminando. Por quê? O hospital precisa de energia, de dedicação, de almas dispostas a servir sem parar. Alguns plantões abrem portal e médico de turno fica preso, trabalhando, para sempre. Não, vou sair. Quando der 6 horas, vou embora. Nunca dará 6 horas. Olhe, relógio marcava 5h45. Movimento quase imperceptível. Segundos levando minutos para passar. 15 minutos restantes, que levariam dias, semanas, anos. Mariana gritou, correu para a porta, socou o vidro. Não quebrou, tentou janelas, seladas. Pacientes observavam, silenciosos, testemunhas eternas. Roberto segurava a prancheta. Tem muitos para atender, doutora. Melhor começar. Quanto mais rápido atender, mais rápido o tempo passa. Teoricamente, quantos? Infinitos. Todos que já estiveram doentes. Todos que virão. Todos existem aqui. Agora. Esperando consulta. Mariana caiu de joelhos. Não podia ser verdade. Não podia estar presa. Tinha vida, planos, família. Mas plantão não acabava. Relógio mal se movia. E pacientes multiplicavam. Ela levantou. Sem escolha. Começou a atender. Um por um. Exame. Diagnóstico. Tratamento. Próximo. Horas passaram subjetivamente. Relógio avançou 1 minuto objetivamente. Dias passaram. 2 minutos no relógio. Semanas. 3 minutos. Mariana parou de contar. Apenas atendia. Automaticamente. Infinitamente. E Roberto estava certo. Quanto mais atendia, mais tempo passava. Microscopicamente, mas passava. Eventualmente chegaria às 6 horas. Eventualmente seria libertada. Mas eventualmente podia ser décadas, séculos, milênios. No Hospital Santa Rosa, plantão de sábado à noite ainda existe. Médicos ainda aceitam turno. Maioria termina normalmente às 6. Vai para casa. Descansa. Mas alguns escolhidos aleatoriamente ficam, presos em plantão que se estende, atendendo pacientes que nunca acabam, esperando o relógio chegar às 6. E se você entrar no hospital certa noite, pode ver. Através de janela, médico exausto, atendendo sala vazia, movendo-se como autômato, preso em loop, trabalhando, sempre trabalhando, enquanto o relógio mal se move. E 6 horas nunca chega, porque alguns plantões não terminam, apenas se estendem, e estendem, e estendem, até que o tempo perca significado, e trabalho seja tudo que resta, eterno, infinito, sem fim. Existem porões que guardam equipamentos velhos, e existem subsolos que guardam coisas que nunca deveriam ter sido enterradas. O Hospital Misericórdia tinha 4 andares acima do solo e 3 abaixo. Térreo, primeiro, segundo e terceiro atendiam pacientes. Subsolo 1 era manutenção e lavanderia. Subsolo 2, arquivo morto e almoxarifado. Subsolo 3 oficialmente não existia nas plantas atualizadas, mas estava lá, velho, selado, acesso bloqueado por porta de aço soldada décadas atrás.
Técnico de enfermagem Bruno Carvalho trabalhou no Misericórdia por 6 meses antes de ouvir sobre o Subsolo 3. Menção casual. Funcionário antigo comentando que antigamente o hospital tinha mais níveis, antes de reforma dos anos 80. Bruno perguntou: o que tinha lá embaixo? Enfermarias antigas, equipamentos obsoletos, nada importante. Por isso selaram, mais barato que remover. Mas a forma como o funcionário disse, tom evasivo, olhar desviando. Bruno percebeu. Havia mais. Ele pesquisou. Arquivos digitais não mencionavam Subsolo 3. Plantas mostravam apenas 2 níveis subterrâneos. Mas Bruno encontrou planta original em papel. Arquivada, amarelada, de 1952. 3 subsolos, claramente marcados. E o terceiro era grande, maior que andares superiores. Subdividido em dezenas de salas pequenas, quase 100. Celas. Pareciam celas. Bruno investigou mais. Descobriu que o Hospital Misericórdia não começou como Hospital Geral. Foi manicômio, inaugurado em 1948. Hospital Psiquiátrico. Nossa Senhora da Misericórdia. Funcionou por 32 anos, até 1980, quando foi desativado após escândalo. Investigação revelou maus tratos, pacientes mantidos em condições desumanas, experimentos não autorizados, mortes não explicadas. Instituição foi fechada. Prédio ficou abandonado 5 anos. Depois reabriu como Hospital Geral. Reformado, modernizado. História apagada. E o Subsolo 3, onde pacientes psiquiátricos mais graves eram mantidos, foi selado. Nunca limpo, nunca esvaziado. Apenas trancado e esquecido. Bruno quis ver. Curiosidade mórbida. Fascinação com história sombria. Acesso ao Subsolo 2 era liberado. Ele tinha chave. Descia regularmente para buscar suprimentos. No fundo do Subsolo 2 encontrou a porta. Pesada. Aço. Soldada. Mas tempo tinha corroído pontos. Ferrugem. Frestas. Através de fresta, Bruno iluminou com lanterna. Escada descendente. Concreta. Desgastada. Levando para a escuridão profunda. E cheiro. Vazando pela fresta. Não mofo comum. Algo mais denso. Orgânico. Doce e pútrido simultaneamente. Bruno voltou com ferramentas. Alavanca, serra. Trabalhou durante turno noturno quando o Subsolo 2 ficava vazio. Levou 3 noites. Mas conseguiu. Abriu buraco suficiente para passar. Entrada para mundo esquecido. Desceu. 20 degraus. Emergiu em corredor. Baixo. Estreito. Paredes de tijolo sem reboco. Lâmpadas antigas penduradas. Não funcionavam. Apenas lanterna iluminando. Portas alinhadas. Ambos os lados. Pequenas. Madeira velha. Janelas gradeadas ao nível dos olhos. Bruno olhou através de primeira grade. Cela vazia. 3 metros quadrados. Sem mobília. Apenas parede. Chão. Teto. E riscos. Milhares de riscos. Marcas de unhas. Contagens. Mensagens ilegíveis. Segunda cela. Similar. Mas com correntes ainda presas à parede. Manchas escuras no concreto. Terceira. Quarta. Quinta. Todas variações do mesmo tema. Confinamento. Sofrimento. Abandono. Bruno caminhou mais fundo. Corredor se dividia. Ramificava. Labirinto de celas. Muito maior que planta sugeria. E começou a ouvir. Som fraco. Distante. Como sussurros. Muitos. Sobrepostos. Apenas eco. Ventilação antiga. Tinha que ser. Mas sussurros pareciam formar palavras. Não claras, mas quase compreensíveis. Chamando. Pedindo. Implorando. Bruno acelerou o passo. Quis sair. Visto o suficiente. Documentado mentalmente. Hora de voltar. Mas ao virar para retornar, o corredor estava diferente. Portas que passara agora estavam abertas. Não apenas abertas. Escancaradas. Como se convidassem entrada. E sussurros ficaram mais altos. Mais urgentes. Ele correu. Voltou pela rota que lembrava. Mas corredores não correspondiam. Virava à esquerda, onde deveria virar à direita. Subia onde deveria descer. Desorientado. Perdido.
em espaço que conhecia mapa, mas que se recusava a obedecer geografia. Bruno parou, respirou, usou lógica, seguiu parede esquerda. Eventualmente levaria de volta. Sempre funcionava em labirintos, mas após 20 minutos continuava encontrando celas novas. Não reconhecia nenhuma. Marcas nas paredes diferentes, manchas em padrões únicos. E as portas abertas começaram a mostrar coisas, não vazias mais, ocupadas, figura em uma cela, sentada, de costas, imóvel. Bruno iluminou. Roupas antigas, hospital psiquiátrico, décadas velhas. E a figura não respirava, não se movia, apenas estava. Ele passou, não tocou, não investigou, apenas passou. Mais celas, mais figuras, algumas sentadas, algumas deitadas, algumas de pé voltadas para a parede. Todas imóveis, todas em roupas de paciente, todas com décadas de poeira, mas eram muitas, muito mais que 100. O subsolo 3 tinha se expandido, ou sempre foi maior que plantas mostravam, centenas de celas, milhares talvez, e todas começaram a mostrar ocupantes. Bruno encontrou escadaria, não a que descera, outra, mas levava para cima, tinha que levar. Subiu, 20 degraus, porta no topo, empurrou, trancada, bateu, gritou, ninguém respondeu, voltou, desceu, procurou outra rota. Horas passaram, ou minutos. Impossível saber. Tempo parecia distorcido, como se subsolo existisse em velocidade diferente. Bruno começou a sentir cansaço, sede, mas não podia parar. Precisava encontrar saída. Então ouviu voz. Clara, não sussurro, chamando seu nome. Bruno. Ele seguiu. Voz vinha de cela à frente, porta aberta, luz fraca dentro. Aproximou-se, olhou. Dentro, homem, velho, talvez 70 anos, vestindo avental médico antigo, sentado em cadeira, sorrindo. Perdeu-se? Sim, preciso sair. Como volto? Não volta. Não da forma que entrou. Como assim? Subsolo não deixa sair facilmente, especialmente quem abre o que estava selado. Você quebrou o selo, agora faz parte. Parte do quê? Do tratamento. Todos aqui fazem, pacientes, médicos, visitantes. Todos que descem ficam. Eventualmente, Bruno recuou. Isso é loucura. Vou encontrar saída. Tem que haver. Ah, mas não sair. Saída é para dentro, mais fundo, onde tratamento verdadeiro acontece. O homem levantou, estendeu mão. Venha, vou mostrar. Bruno correu. Ouviu passos atrás, seguindo, não rápidos. Caminhar calmo, paciente, como se tempo fosse ilimitado. Ele virou esquina e encontrou. Área central, grande, circular, com 12 corredores radiando, como roda. E no centro, mesa, metálica, velha, com correias e instrumentos cirúrgicos, enferrujados mas organizados, sala de procedimentos, onde tratamentos eram realizados, lobotomias, eletrochoques, experimentos que relatórios mencionavam mas nunca detalhavam, e ao redor da mesa, figuras, médicos, enfermeiros, todos em uniformes de décadas atrás, todos observando, esperando. Bruno tentou retroceder, mas o corredor por onde veio estava bloqueado, figuras preenchendo, pacientes, dezenas, todos olhando para ele. O médico velho apareceu, bem-vindo ao programa. Todos começam assim, desorientados, resistentes, mas eventualmente entendem. Subsolo oferece ordem, estrutura, propósito. Nunca estar sozinho, sempre ter função. Não quero função, quero sair. Ninguém quer no início, mas desejo muda. Tempo aqui é diferente. E tratamento funciona. Sempre funcionou. As figuras avançaram. Lentamente. Círculo fechando. Bruno no centro. Próximo à mesa. Mãos o seguraram. Não violentamente. Firmes. Inevitáveis. Guiaram-no para a mesa. Deitaram-no. Correias fechando sobre pulsos, tornozelos. Testa. Bruno lutou. Gritou. Mas som não ecoava. Absorvido por paredes. Por décadas de gritos anteriores que saturaram a acústica. Médico aproximou-se. Pegou o instrumento. Não escalpelo.
algo mais delicado. Agulha longa, fina. Começamos com isso. Tratamento padrão. Você sentirá pressão, depois paz, depois pertencimento. A agulha desceu. Bruno tentou virar cabeça. Correia impediu. Dor aguda, penetrando, profunda. Então, vazio. Sensação de algo sendo removido, extraído. Parte de si, tornando-se ausente. Depois, quietude. Pensamentos desacelerando. Resistência diminuindo. Por que estava lutando, não lembrava. Importava? Correias abriram. Ele sentou. Olhou ao redor. Médicos, pacientes, todos sorrindo, acolhedores. Família, bem-vindo, disseram em uníssono. Bruno sorriu. Obrigado. Desceu da mesa. Vestiu o avental que ofereceram. Avental de paciente, simples, confortável. Seguiu o grupo. Corredor à esquerda. Sua cela esperava. Pequena, perfeita, apenas para ele. Entrou. Porta fechou. Tranca clicando. Sentou. Olhou para a parede. Vazia ainda. Mas começaria a marcar. Dias. Pensamentos. O que restasse deles. No Hospital Misericórdia, Subsolo 2 continuou sendo usado. Funcionários desciam para suprimentos. Nenhum notou porta soldada remendada. Ou se notaram, não comentaram. Bruno não voltou do turno. Relatório dizia: abandonou o emprego sem aviso prévio. Comum em funcionários jovens. Mas no Subsolo 3, população aumentou. Mais uma cela ocupada. Mais um paciente recebendo tratamento eterno. E o médico velho, que não era médico, que era algo mais antigo, continuou o programa. Mantendo ordem, aplicando procedimentos, garantindo que todos permanecessem, porque Subsolo não era apenas porão esquecido, era instituição viva, operando autonomamente, coletando pacientes, através de décadas, de séculos talvez. Cada um que descia por curiosidade, cada um que quebrava selo, tornava-se parte, tratado, reformado, mantido, para sempre, e se você trabalha em hospital antigo, com rumores de andares selados, de áreas proibidas. Não investigue, não abra, não desça, porque alguns lugares foram selados por razão. Não para proteger o que está dentro, mas para proteger quem está fora, de tratamento que nunca para, de instituição que nunca fecha, de subsolo que sempre precisa de mais pacientes. E uma vez que desce, uma vez que porta fecha atrás, não há alta, não há cura, apenas cela e tratamento e silêncio eterno. O Hospital Nossa Senhora da Misericórdia constava como desativado desde 1998, pelo menos no papel. Localizado na periferia da cidade, o prédio ocupava um quarteirão inteiro, 7 andares, fachada de concreto envelhecido, janelas altas e estreitas como fendas. O tipo de construção que parecia observar quem passava, mesmo vazia. Durante o dia, o local parecia abandonado. Portões enferrujados, placas quebradas, mato crescendo no estacionamento. Mas à noite, moradores próximos juravam ver luzes acendendo em andares aleatórios. Luz branca, hospitalar, fria, constante. Diziam que o hospital nunca fechava de verdade. Lucas era técnico em manutenção predial. Trabalhava para uma empresa terceirizada, contratada pela prefeitura para vistoriar imóveis antigos antes de possíveis demolições. Serviço simples: entrar, avaliar estrutura, fotografar, sair. Recebeu a ordem de vistoriar o antigo Misericórdia numa sexta-feira à noite. Horário incomum, mas a agenda estava apertada. O local precisava de laudo urgente. O portão cedeu com facilidade. Corrente velha, cadeado quebrado há anos. O saguão principal estava coberto de poeira, mas surpreendentemente intacto. Balcão de recepção ainda no lugar. Cadeiras enfileiradas. Um cheiro fraco de antisséptico ainda pairava no ar, como algo que nunca foi embora. Lucas acendeu a lanterna e começou a registrar fotos. Logo percebeu algo estranho. O hospital estava limpo demais. Não havia sinais de invasões, pichações ou vandalismo. Nenhum colchão jogado, nenhuma garrafa vazia. O lugar parecia apenas fechado temporariamente. No balcão,
Encontrou um livro de registros. Abriu por curiosidade. A última anotação não era de 1998, era de 2 dias atrás. Paciente admitido, estado grave, sem acompanhantes. Lucas franziu a testa. Folheou mais páginas. Havia anotações recentes, todas com caligrafias diferentes, datas atuais, internações, óbitos, altas. O hospital ainda funcionava. Um barulho metálico ecoou no andar superior, algo como uma maca sendo empurrada. Lucas congelou. Chamou alto. Nenhuma resposta. Decidiu subir. Escada principal. Cada passo ecoava demais, como se o prédio fosse oco. No segundo andar encontrou portas fechadas. No terceiro, uma delas estava entreaberta. Dentro, uma enfermaria. Camas ocupadas, pacientes deitados, imóveis, alguns conectados a equipamentos antigos, outros apenas cobertos por lençóis brancos. Lucas deu um passo para trás. Aquilo não fazia sentido. O hospital estava oficialmente fechado havia décadas. Um dos pacientes virou lentamente a cabeça e olhou para ele. "Você veio trocar o turno?" perguntou com voz seca. Lucas correu, desceu escadas, passou pelo saguão e tentou sair. O portão estava fechado. A corrente agora intacta. Cadeado novo. O prédio não queria deixá-lo ir. Luzes começaram a acender em vários andares. Sons de monitores cardíacos surgiram. Passos, vozes, chamadas de enfermagem ecoando pelos corredores. O hospital acordava. Lucas tentou se esconder em uma sala administrativa. Encontrou prontuários empilhados. Nomes, fotos, datas de nascimento. Muitos rostos pareciam recentes demais. Entre eles, um prontuário em branco, aberto sobre a mesa. Nome do paciente: Lucas Ferreira. Data de entrada: hoje. Status: em observação. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Uma voz saiu do alto-falante antigo no teto. "Atenção, equipe médica. Novo paciente admitido. Sem previsão de alta." Portas começaram a se abrir sozinhas. Pessoas surgiam. Médicos com jalecos de épocas diferentes. Enfermeiras com uniformes que não se usavam mais. Todos se movendo com naturalidade, como se aquele hospital nunca tivesse parado. Eles não pareciam vivos, nem mortos, apenas trabalhando. Lucas foi cercado. Uma maca apareceu atrás dele. Mãos frias o seguraram. "Fique calmo", disse alguém. "Aqui a gente cuida de todos, mesmo dos que chegam por engano." Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Quando o sol nasceu, o prédio voltou ao silêncio. Portões enferrujados, janelas escuras, nenhum sinal de atividade. Dias depois, a prefeitura recebeu o laudo da vistoria. Constava que o hospital apresentava riscos estruturais graves e não deveria ser acessado novamente. O nome do técnico responsável pelo relatório estava correto, mas ele nunca voltou para casa. Moradores dizem que às vezes, ao passar perto do prédio à noite, dá para ver uma sombra em uma das janelas do terceiro andar. Um homem parado, olhando para fora, esperando alta, que nunca vem, porque o Hospital Nossa Senhora da Misericórdia não trata doenças, ele trata ausências. E quando alguém entra ali na hora errada, não sai como visitante, sai como paciente. E paciente não vai embora enquanto o hospital ainda precisar dele. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Lembre-se de curtir e comenta de onde está ouvindo. E como sempre, bons sonhos, boa vida e boa sorte.